E aí, criaturas, vamos nós voltar às atividades, vamos nós voltar à prática. Tá todo mundo aí desacostumado, sem costume, mas vamos aos poucos pegar ritmo de novo. Bem, para a gente retomar os nossos assuntos, eu devo corrigir uma atividade que ficou por corrigir. A atividade é essa que era de revisão para a nossa avaliação, né? Uma atividade de 5 questões. Então vamos começar por ela. A primeira questão: no triângulo ABC da figura, tem a figura abaixo, calcule o cosseno do ângulo alfa. Observemos que esse triângulo, se ele é retângulo, eu não sei. Nós não temos nenhuma informação que nos dê certeza se ele é retângulo ou não. Então, se eu não sei se ele é retângulo, eu assumo ele como um triângulo qualquer. Então, tem um triângulo qualquer. Nesse triângulo qualquer, nós temos aí 3 lados, a medida dos 3 lados, e eu quero saber o cosseno do ângulo alfa. Bem, se eu quero saber o cosseno do ângulo alfa, eu tenho então que utilizar a lei dos cossenos para que eu possa calcular esse valor. É isso que a gente vai fazer. Pegar a lei dos cossenos, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo alfa. E aí lembrem daquela dica que eu falei para vocês antes de a gente parar as aulas. O lado A é o que vai estar sempre na frente do ângulo. Então, se eu tenho aí o ângulo alfa, o lado A é quem está na frente do ângulo alfa, ou seja, o lado A mede 4. B e C tanto faz. E aí, mais uma vez, tanto faz, porque B e C são até iguais, né? Então, vou assumir o A como sendo 4, B e C são 3. Substituo aí na lei dos cossenos, tá aí como vai ficar a expressão. Resolvo agora os quadrados, né? 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9. 2 vezes 3 vezes 3 vai dar 18, então vai ficar 16 é igual a 9 mais 9, menos 18 cosseno de alfa. Eu vou juntar esse 9 mais 9 aí que dá 18, certo? E vai ficar 16 igual a 18 menos 18 cosseno de alfa. Faça aí letra de um lado e número do outro. Então o menos 18 cosseno de alfa vai para o primeiro membro positivo e o 16 vai para o segundo membro negativo e fica da forma como vocês estão vendo. Quando a gente pegar 18 menos 16, vai dar 2. Então fica 18 cosseno de alfa igual a 2. Pega o 18, está multiplicando, passa dividindo. E agora é só a gente simplificar essa fração, 2 sobre 18. Simplifica por 2, numerador e denominador. Nós chegamos então que o cosseno de alfa é 1 sobre 9, que era o valor que a questão estava pedindo. Desse modo, então, primeira questão resolvida. A segunda questão é bem parecida com essa primeira, só muda praticamente os valores. É uma questão que foi do vestibular da PUC. Na figura abaixo, o cosseno de alfa é quanto? Bem, aí nessa figura, quem vai fazer o papel do lado A vai ser a raiz quadrada de 2, porque está na frente do ângulo alfa. B e C você escolhe aí para ser 1 ou 2. Lembrando aí que tanto faz colocar 1 ou 2 para ser o B e vice-versa, que não vai fazer diferença não. Toma então a lei dos cossenos, como a gente fez na questão anterior. Está aí ela bonitinha aparecendo na tela para vocês. Lembrando, o lado A é a raiz quadrada de 2. Então fica a raiz de 2 ao quadrado é igual B e C, 1 e 2, portanto 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Menos 2 vezes o B, que é 1, vezes o C, que é 2, vezes o cosseno de alfa. Resolvo agora aí os quadrados e o produto. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é raiz de 4, que é 2. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 1 vezes 2 vai dar 4. Repete o cosseno de alfa. Faz aí letra de um lado, número do outro. Antes disso eu fiz logo a soma, né? 1 mais 4 dá 5. Então ficou 2 é igual a 5 menos 4 cosseno de alfa. E agora sim, letra de um lado, número do outro. Fica então o cosseno de alfa é igual a 5 menos 2. Como 5 menos 2 é 3, cosseno de alfa, 4 cosseno de alfa é igual a 3. Pega esse 4 que está multiplicando, passa dividindo, portanto o cosseno de alfa é 3 sobre 4. E aí então nós temos como a resposta correta a letra D, cosseno de alfa 3/4. Terceira questão, uma questão do vestibular da Mackenzie, de São Paulo. Eu quero saber qual é a área de um triângulo ABC, onde eu tenho o lado B de 3 centímetros, o lado C de 2 centímetros e o ângulo A de 60 graus. Bem, nós vimos que quando nós tivermos um triângulo
onde foram dados dois lados e o ângulo entre esses dois lados, dá para a gente calcular a área desse triângulo utilizando trigonometria. Como? Através da expressão que a gente viu ainda em sala. A área desse triângulo vai ser o lado B vezes o lado C, vezes o seno do ângulo A, dividido para 2. Agora é só pegar e ir substituindo. O lado B, a questão me diz que é 3, o lado C é 2, o ângulo é de 60 graus, então vai ficar o seno de 60 graus dividido para 2. E aí eu posso dar uma simplificada para melhorar a minha vida, cancelar o 2 do numerador com o 2 do denominador, vai sobrar então que a área é 3 vezes o seno de 60 graus. Como o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, então a área fica 3 vezes raiz de 3 sobre 2. E então a gente já chega na resposta correta, que é a letra B, como área desse triângulo. A quarta questão é também numa linha bem parecida. A área do triângulo ABC da figura seguinte, na qual AB é 4, BC é 2. Essa área é, em centímetros quadrados, quanto? Bem, essa questão, embora ela seja também uma questão de área, como a questão anterior, mas ela tem uma diferença. A diferença está no fato de que eu tenho a medida do lado AB, que é 4, eu tenho a medida do lado BC, que é 2. Para eu calcular a área desse triângulo, eu tenho que saber então qual é a medida do ângulo que tem vértice em B. E esse ângulo tem vértice em B, nós não sabemos a medida, pelo menos por enquanto não, mas tem como a gente descobrir. É isso que eu vou fazer. Tá aí, ó. O lado AB é 4, o lado BC é 2. Falta então descobrir a medida do ângulo que tem vértice em B. Bem, para a gente saber qual é a medida desse ângulo que tem vértice em B, você pode observar que nós temos aí com vértice em B, em C. E aí no ângulo reto, nós temos um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, o ângulo que está lá em C, esse ângulo aí que está entre o pontilhado e o lado BC, ele é um ângulo de 45 graus. Se ele é um ângulo de 45 graus com mais 90 do ângulo reto dá 135. Para 180, já que a soma dos ângulos internos em todo o triângulo é sempre 180 graus, para 180 graus está faltando 45. Isso quer dizer que o ângulo que tem vértice em B, eu não sabia, mas tem como eu descobrir. Esse ângulo que tem vértice em B é um ângulo de 45 graus. Bem, feito isso, a problemática da questão está resolvida. É só a gente pegar a expressão aí da área, como a gente já conhece. A área é B vezes C vezes o seno do ângulo, dividido para 2. E agora eu vou substituindo. Os lados B e C, 4 vezes 2, são 4 e 2 esses lados. O ângulo, como eu disse, é de 45 graus, então vai ficar vezes o seno de 45 graus dividido para 2. Vou cancelar o 2 do numerador com o 2 do denominador e ficaria então que a área do triângulo é 4 vezes o seno de 45. Como o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, fica 4 vezes a raiz de 2 sobre 2. Bem, eu posso pegar esse 4 dividido para 2, dá 2, então a área fica como sendo 2 raiz de 2. Logo a correta, letra E de elefante. Última questão dessa correção, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Em um triângulo ABC, os ângulos A e B medem respectivamente 60 e 45 graus. Então o ângulo em A mede 60 graus, o ângulo em B mede 45 graus. E o lado BC mede 5 raiz de 6 centímetros. A medida do lado AC em centímetros é quanto? Bem, para a gente resolver essa questão, nós vamos ter que primeiro desenhar o triângulo para nós termos uma noção de como é que ela vai se comportar, como é que fica os dados que eu já tenho na questão. Desenhando aí o triângulo ABC, o ângulo em A é 60 graus, o ângulo em B é 45 graus, o lado BC 5 raiz de 6. Como eu quero saber a medida do lado AC, eu vou chamar ele de X. E aí a gente pode observar que eu tenho dois ângulos, eu tenho um lado e quero saber o outro lado. Questões com essa característica sempre podem ser resolvidas pela lei dos senos. Então, aplicando aí a lei dos senos, eu tenho que o lado A dividido pelo seno do ângulo A é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo B, do ângulo com vértice em B. Substituindo, o lado A é esse aí que está na frente do ângulo A, ele mede 5 raiz de 6, o ângulo em A é de 60 graus. Então, 5 raiz de 6 sobre o seno de 60 graus é igual.
O lado B é quem está na frente do ângulo B. O lado B, então, é o x, que eu quero saber, sobre o seno do ângulo B, é o seno de 45. Substituo os valores do seno de 45 e do seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Substituir na expressão anterior. E aí a gente observa que dá para a gente cancelar esses denominadores 2 aí. Cancelando os denominadores 2 da fração de baixo, eu tenho então uma forma mais simples, que é essa: 5 raiz de 6 sobre a raiz de 3 é igual a x sobre a raiz de 2. Se quiserem fazer produto dos meios pelos extremos, já agora já pode. Se não quiser, tem uma maneira mais simples da gente fazer essa questão. Eu posso dividir a raiz de 6 pela raiz de 3, que vai ficar raiz de 2. Então ficaria 5 raiz de 2 sobre 1 é igual a x sobre a raiz de 2. E agora sim eu faço produto dos meios pelos extremos. Uma vez x dá x, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então, na hora que eu multiplicar 5 raiz de 2 pela raiz de 2, vai ficar 5 raiz de 4. Lembrando que a raiz de 4 é 2, esse 2 multiplicado pelo 5 dá 10. Então, eu chego que o x vale 10 centímetros. Portanto, então, a opção correta, letra E, de elefante. Bem, com isso, então, a gente encerra tudo que nós tínhamos para ver sobre trigonometria no triângulo, abrangendo aí triângulo retângulo e triângulo qualquer, né? Essa parte final, essa atividade final foi só de triângulo qualquer, não tinha nada no triângulo retângulo. E então, toda a matéria da prova, todo o conteúdo da prova está estudado e vocês já devem, na verdade, estudarem, se prepararem para fazer a nossa avaliação. Até então a próxima aula, estudem bastante.